Oi. Este podcast é uma produção da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Tati, você tem alguma questão antes da gente começar? De eu começar a sugar o seu conhecimento desesperadamente? Não sei quanto conhecimento que eu tenho, porque eu tô há tanto tempo apurando essa história que eu já nem sei as coisas de cabeça mais. Mas vamos ver como que eu posso ajudar. Eu acho que a gente podia começar, Tati, talvez, com você se apresentando. Fala um oi pessoal ou só falo... Cada vez a gente faz uma edição diferente, então você pode... Provavelmente isso já vai entrar, né? Você provavelmente se lembra que há algum tempo a gente anunciou uma parceria com o Intercept Brasil. Tá bom. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Tatiana Dias. A ideia é que a gente use o material de algumas das apurações deles para fazer episódios e que tudo seja lançado meio que junto. O programa de hoje é mais um fruto dessa parceria. Sou editora executiva aqui no Intercept Brasil. Então, se no final você sentir vontade de se aprofundar no assunto... Mas eu também sou repórter, sou editora, sou várias coisas. Vai lá no site do Intercept Brasil que você vai achar um bom material de texto e de vídeo. Tá, mas qual é o assunto afinal? Eu acho que seria legal a gente começar a falar assim, de onde que veio o primeiro fio, não sei, vocês sempre são muito misteriosos, vocês do Intercept, mas o que você pode falar sobre esse começo, assim? Não tem nada de misterioso, não. Enfim, a gente já publicou algumas coisas sobre a Brasil Paralelo, né? Acho que uma das primeiras coisas que a gente publicou sobre eles foi justamente uma matéria da Juliana Sayuri, que ela mostrou que a Brasil Paralelo estava passando por um rebranding para tentar descolar a imagem dela de Olá Vista, assim. Sim, o assunto de hoje é a produtora audiovisual de direita Brasil Paralelo. Então eles estavam tentando, né, mudar um pouco o discurso e ao mesmo tempo estavam mandando notificação extrajudicial para todo mundo que tentava colar eles com a extrema-direita. Para você, meu ouvinte distraída que tá Brasil o quê? Tatiana Dias explica. A Brasil Paralelo é uma produtora de conteúdo que inicialmente, enfim, produzia vídeos e tal, e eles lançaram uma plataforma de streaming que eles gostam de posicionar como se fosse uma espécie de Netflix mesmo, né? Uma plataforma que tem vários títulos, tem produções próprias, documentários, tem ficção, uns filmes antigos, assim, hollywoodianos e tal, pra, enfim, ter uma diversidade de conteúdos lá, mas sempre, enfim, muito alinhados com uma visão de mundo conservadora, no sentido de tentar resgatar a beleza, a cultura e a educação perdida, né? Que na avaliação de mundo deles, o mundo está degringolando, a gente parou de exaltar o belo, o culto e o educado, então eles tentam fazer de várias formas diferentes um certo resgate deste modelo de cultura centrada em valores ocidentais, europeus, tradicionais, digamos assim. Esse resgate, como costuma acontecer nos discursos reacionários, envolve a criação de um passado recoberto de chantilly e granulado colorido. E para retratar o passado assim, eles precisam apagar grandes partes da história. Ou voltar a ensinar a história como se ensinava antigamente, de uma maneira que o consenso científico e até jurídico passou a ver como enviesada e parcial. O modo como o Brasil Paralelo propõe contar a história do Brasil atualiza algo que existia. Essa é a pesquisadora especialista em direito, Renata Nagamini. Ela investigou a Brasil Paralelo na tese de pós-doutorado dela, defendida no SEBRAP. Para Renata Nagamini, um bom exemplo desse retrocesso na forma de ver e narrar a história tem a ver com as diferenças. As diferenças, elas são reconhecidas, né? A igualdade também é afirmada como aspiração, como ambição, mas o modo de articular essas diferenças para a produção de uma igualdade é, por exemplo, uma espécie de compatibilização das diferenças por meio de uma matriz católica, talvez com marcas mais leves de catolicismo, entre o catolicismo e um cristianismo mais genérico em outras produções. Esse recorte da Renata Nagamini serve como uma boa metáfora de uma das características que mais salta aos olhos quando a gente para pensar na Brasil Paralelo: a contradição. Porque a produtora se vende como uma plataforma de jornalismo e de ensino que adota os princípios básicos de quem trabalha
com jornalismo e ensino. Valores como busca da verdade e da imparcialidade, como o pluralismo e a aceitação das diferenças. O problema, ou a contradição, aparece, por exemplo, quando a gente olha para a forma como o Brasil Paralelo se propõe a acomodar essas diferenças. Pensar, por exemplo, uma compatibilização das diferenças a partir da acomodação delas numa matriz católica não tem sentido à luz desse modelo que a gente está chamando de pluralista, que é o modelo que a Constituição consagra. E é por isso que se tem tentado, nas últimas décadas no Brasil, mudar o modo de contar a história do país. Lembra que eu falei que o consenso é científico, mas também jurídico? Pois é, tá lá, dentro das 4 linhas da Constituição. Então tem uma tensão em relação a esses diferentes modos de contar a história, ainda que se tenha a igualdade como uma aspiração. Um bom exemplo desse retrocesso na forma de contar a história é o descobrimento do Brasil. Porque os historiadores sérios cada vez mais consideram que o que aconteceu foi uma invasão, uma vez que já tinha gente vivendo aqui, seguida de um genocídio, uma vez que as várias civilizações americanas foram dizimadas pelos europeus que chegaram por aqui. Mas o povo da Brasil Paralelo prefere ver esse momento como uma reconexão que expandiu o horizonte dos povos originários. Então, quando a gente teve essa reconexão dos americanos com os europeus, isso foi um dos episódios mais extraordinários da história do mundo. Esse é um trecho do documentário Brasil, a Última Cruzada, sobre a chegada dos portugueses por aqui. É engraçado que antes dos portugueses desembarcarem nas praias da Bahia, os índios eles subiram nas caravelas. Isso é uma boa metáfora para mostrar que eles também tiveram uma descoberta, né? E eles ficaram espantados ao ver bichos que eles nunca tinham visto, né? Por exemplo, uma galinha, correram das galinhas, provaram um bolo e cuspiram, acharam ruim. 1 mês, 2 meses depois eles já vendiam ovos para os portugueses. O cachorro foi uma tecnologia imensa para ajudar os índios, porque ele vigiava a aldeia, né? Ele informa, ele late se algum invasor está chegando, ele te ajuda a desintocar animais. Os índios que se aliam aos portugueses são índios que perceberam que uma aliança era vantajosa, porque tinha um monte de tribo nômade, violentíssimo, aqui no litoral do Espírito Santo. Tinha muita... Se você está incomodada com o uso de termos que caíram em desuso porque são imprecisos ou pejorativos, como tribo ou mesmo índio, calma que piora. Essas tribos viviam em guerras permanentes e não se aceitavam umas das outras de maneira alguma. Então, se você for dizer que a propriedade deles, bom, em primeiro lugar, eles não tinham noção da propriedade da terra. Essa noção não existia. Se você não tinha sequer a noção da propriedade da terra individual, quanto mais ia ter da comunitária. Sim, caro ouvinte. Essa voz abobrinhenta no conteúdo e nicotinizada na forma é do finado pseudo-filósofo negacionista Olavo de Carvalho, que não está aqui por acaso. Olavo de Carvalho, o arauto do bolsonarismo, é também a pedra fundamental da ideologia da Brasil Paralelo. Eles são olavistas, o Olavo é referência em várias obras deles, assim. Eles são extremamente anti-direitos reprodutivos, eles criticam o feminismo, eles criticam narrativas decoloniais, né? Eles acham que a gente tem que resgatar o valor dos portugueses, mas eles nunca vão assumir esse lado deles muito claramente, assim, porque eles se vendem como uma plataforma isenta, digamos assim, né? Eles têm esse esforço de linguagem muito sofisticado para conseguir atingir o público que não necessariamente se identifica como direita e muito menos extrema-direita. Eles não querem atingir só essas pessoas. Eles querem atingir pessoas que talvez não estejam ligadas em política, mas que tenham um desejo genuíno de lutar por educação, lutar por bons modos, bons costumes, pela cultura, enfim, que são coisas um pouco difíceis de rebater, né? A título de exemplo, escuta só esse trechinho de uma entrevista que está no canal do YouTube da Brasil Paralelo com o advogado André Marsiglia. Veja, não existem ideias preconceituosas, porque o preconceito é justamente você atacar a pessoa. Então, quando você ataca o outro, busca rebaixar ou humilhar o outro, aí sim você pode ser preconceituoso. Mas no momento em que você propõe uma ideia, como é que essa ideia pode humilhar ou rebaixar? É um argumento que parece sensato, que é difícil de rebater. A gente não pode impedir que uma ideia seja discutida por mais imoral que ela seja. Mesmo porque deixar de discutir não vai eliminar essa ideia.
Mas aí, na frase seguinte, a coisa já ganha contornos estranhos. Você só humilha ou rebaixa o outro com uma ideia se aquele outro é frágil, é fraco e não está disposto à discussão. Quer dizer, se em um passado imaginário eu tivesse me negado a discutir com o finado Olavo de Carvalho sobre a possibilidade de a Pepsi usar fetos para produzir adoçante, ou sobre o homem não estar causando aquecimento global, eu seria, na visão do André Marsiglia, um fraco. Jamais eles vão te dizer, faça isso, faça aquilo, se comporte desse jeito. O lema é, a gente fornece os dois lados da informação para as pessoas tomarem a sua decisão, a gente não toma partida. E a estratégia parece funcionar muito bem, obrigado. Isso foi um pouco uma das razões do sucesso deles, né? Além de, claro, muito dinheiro, mas estratégias muito agressivas de expansão, de SEO, tem uma base tecnológica muito forte, assim, mas também essa sofisticação no discurso deles, eu acho que é uma coisa muito importante da gente destacar. Tem um documentário deles, por exemplo, que muita gente classifica como negacionista climático. Só que eles não negam o aquecimento global, assim, com essas palavras. Mas é um pouco falando, olha, o agro não é tão inimigo assim. Olha, os indígenas não querem só ficar em terras demarcadas, assim, assado. Os indígenas também querem poder cultivar, também querem poder plantar. Olha, o alarmismo, ele é a característica do ambientalismo que é mais religiosa, né? Muita gente compara, fala que o ambientalismo ele é uma religião secular, né? Uma religião sem Deus, mas que tem todas as características de uma religião, como a ideia do apocalipse, a ideia do pecado original, né? Nós emitimos carbono, nós pecamos, a ideia de culpa. Tem aquela ideia assim, muito comum entre os ambientalistas de que se você agredir a natureza, ela vai se voltar contra você. E aí isso funciona muito no fim, para furar bolhas, né? Para não ficar ali fechado na bolha dos 15, 20% de fanáticos de extrema direita, né? Não, e definitivamente não são, assim, não são. A narrativa do Brasil Paralelo um pouco se desloca para o centro mesmo, né? E nas próprias produções deles, eles têm esse esforço de chamar pessoas de centro, até de esquerda, entre muitas aspas, como por exemplo a do Rebelo, que já participou de produções deles, para um pouco justificar, não, a gente está no centro, a gente está falando com todo mundo, a gente está conversando com pessoas de diferentes partes do espectro ideológico, assim. Só que é aquela coisa, quando menos você espera, tá lá o Olavo de Carvalho dizendo alguma sandice, ou algum outro pensador obscuro dizendo sem qualquer base histórica que o golpe de 1964 foi uma revolução que salvou o Brasil do perigo iminente do comunismo. Então assim, a sociedade estava toda pronta para o pior. Esse é um trechinho do documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, a obra mais famosa da produtora, com 11 milhões de visualizações no YouTube. E os militares tinham a percepção disso, né? De que assim, o país estava a um passo de entrar numa guerra civil. Então é nesse momento que os militares entram. Que a Revolução de 64 foi feita para deter a nossa caminhada para Havana e para Caracas. Hoje, a Brasil Paralelo tem 4 milhões de seguidores no YouTube e 400 mil pessoas que possuem assinaturas vitalícias do canal de streaming deles. Diferentemente da maioria dos streamings, a Brasil Paralelo trabalha com um sistema de assinaturas vitalícias. No momento do fechamento desse episódio, o plano mais barato saía por R$ 1.620 e o mais caro por R$ 6.360, que podem ser divididos em até 12 vezes. E aí, ao longo do tempo, o pessoal do Intercept acompanhou a Brasil Paralelo, que figurava quase como uma nêmesis deles, e fez reportagens que jogavam luz sobre os pontos mais controversos, como, por exemplo, a tentativa de se descolar da direita radical, chegando a ameaçar judicialmente quem ousasse fazer essa associação. Estava fazendo uma certa ofensiva jurídica aí contra quem, né, falava que eles eram o que eles são. Então, a gente, enfim, sempre ficou acompanhando e sempre ficou muito intrigado com o tamanho deles, assim, né? Para mim, o número que mais grita deles, assim, é que eles são o maior anunciante no Instagram e no Facebook de todos. Uau! Segundo uma apuração do repórter Paulo Motorim, que aliás trabalhou com a Tatiana Dias na reportagem que embasa esse episódio, em 4 anos, a Brasil Paralelo gastou R$ 25 milhões em anúncios no Facebook e no Instagram. Eles são maiores do que qualquer outro anunciante no Brasil. É um negócio, assim, brutal.
Isso dá o que pensar, porque 25 milhões de reais por 4 anos dá 6.250.000 por ano, o que equivale a 520.833 reais e 33 centavos gastos por mês só com anúncios nas 2 plataformas da Meta. E aí sempre chamou atenção, da onde vem esse dinheiro, né? Será que eles têm tantos assinantes assim? Será que vem só de assinatura? Eles sempre muito transparentes, né? Tem relatório lá, eles não aceitam dinheiro de governo, né? Eles sempre ficam repetindo isso, dizem que a grana deles vem das assinaturas e tudo mais. Então isso foi uma coisa que sempre intrigou, assim, abrir essa caixa preta do dinheiro da Brasil Paralelo. Mas o jornalismo tem razões que a própria razão desconhece. E no fim, o que levou a Tatiana a mergulhar mais fundo nos meandros da Brasil Paralelo não foi a origem do dinheiro. Um dia, uma pessoa que eu conheço me procurou, me mostrando esse projeto da Brasil Paralelo, que eu não conhecia, porque não tinha informações no site dele sobre isso, assim, era uma coisa meio secreta. Eu sou Tomás Chiaverini e o episódio 128 de Escafandro já começou. Nele, a gente vai falar sobre como uma produtora audiovisual está inseminando a ideologia extremista de Olavo de Carvalho nas futuras gerações e ganhando muito dinheiro com isso. Antes, eu preciso te lembrar que, ao contrário do que acontece com boa parte da imprensa brasileira, o dinheiro que mantém a Rádio Escafandro no ar não vem de alguma fonte desconhecida. Como você deve ter reparado, a gente tem colocado um anúncio ou outro porque a pulverização é sempre positiva no financiamento do jornalismo. Mas mais de 90% da verba que paga os salários da nossa equipe e dos nossos colaboradores, que custeia nosso equipamento e a mensalidade dos programas que a gente usa, que permite a gente fazer coberturas em lugares remotos, enfim, que mantém essa nossa utopia sonora no ar, vem mesmo dos ouvintes. Na verdade, vem de uma parte dos ouvintes que colaboram mensalmente com o podcast. Isso é feito por meio de uma campanha de financiamento coletivo que dá uma série de mimos. Quem participa dela consegue ouvir os episódios um dia antes, tem acesso a um espaço com entrevistas completas, pode ter o nome citado aqui e pode entrar na fila para gravar a ficha técnica de um episódio. Então, se você tem uma sobrinha no seu orçamento, se quer ver o projeto crescer e se multiplicar, vem se juntar aos humanos luminosos que mantêm a Rádio Escafandro no ar por quase 6 anos. O caminho para isso é rápido, simples e seguro. Só ir lá no site catarse.me/escafandro e escolher o valor com o qual você quer ou pode apoiar. catarse.me/escafandro. Se você ficou com alguma dúvida ou quiser apoiar de outra forma, vai lá em radioescafandro.com, clica na aba Apoie, que tem todos os detalhes e todas as formas de apoiar. No mais, se você já está entre os humanos luminosos que apoiam o projeto, gente como a Tatiana Rodrigues da Silva, o Maicon Magro, o Rodolfo da Costa Chiacchio e a Nara Alves Buriti, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo por isso. A Tatiana Dias é editora. Poderia ter colocado um repórter para fuçar na Brasil Paralelo e ela fez isso algumas vezes e reportagens foram publicadas. Mas dessa vez, a coisa aconteceu de um jeito diferente. Quem resolveu fuçar a história foi uma amiga da Tati. Essa pessoa, ela ficou sabendo desse projeto e ela começou a conversar com o atendente da Brasil Paralelo. Ela é repórter ou não? Não, ela não é repórter. Ela é só curiosa, só fuçadora. Uma cidadã indignada. É. E aí, essa cidadã indignada começou a conversar com a atendente da Brasil Paralelo. E foi dando meio que corda, assim, pro cara, né? Eu vou ler a parte do diálogo aqui, porque eu acho tão reveladora, assim, a conversa que ela teve com o cara. Falou, oi, tudo bem, fulano? Meu nome é tal, eu queria mais informações sobre não sei o que lá. Aí o cara, oi, fulano, tudo bem, tudo bem? Precisamos que você responda essa pergunta de alinhamento. Você acha que com nossos conteúdos e muito trabalho conseguimos ajudar a melhorar a educação e a cultura do nosso país? O atendente perguntou. A cidadã indignada continuou jogando verde para colher maduro.
Claro, óbvio, com certeza. Ela falou, procurei vocês porque, enfim, quero me aprofundar mais e tal. Aí o cara começou a falar, você conhece o Projeto Mecenas? É o projeto maior e mais importante da Brasil Paralelo. Aqui vale ressaltar que a Tati está lendo a resposta do atendente na íntegra. Então, abre aspas. O objetivo é apoiar nosso projeto social junto a nossos parceiros de 10 favelas e mais de 100 instituições que transformam a vida de famílias carentes através de bolsas de estudos com os conteúdos de formação da Brasil Paralelo. Fecha aspas. E aí um discurso todo de caridade, né? Então, abre aspas. Através de uma curadoria, sabemos que muitos moradores de favela e regiões carentes, por já estarem vendo mudança em suas vidas pelo nosso conteúdo gratuito, precisam e querem ter acesso ao nosso conteúdo pago. Aí essa parte vale o grifo aqui. Sabemos que o progressismo investe há décadas em falsos projetos sociais com o objetivo de emburrecer o povo, destruir valores familiares, normalizar o crime e incentivar o aborto. Não tendo condições de se defender, essas famílias acabam sendo reféns desse cativeiro cultural, tornando-se massa de manobra eleitoral. Fecha aspas. E aí ele começa a argumentar que o Mecenas quer combater isso, quer combater essa indústria que o progressismo está implantando nas pessoas carentes, entre muitas aspas, assim, né? Essa narrativa, né, que é 100% olavista. O progressismo está infiltrado nas universidades, em todos os lugares, não sei o que lá, está contaminando tudo, é a nossa chance um pouco de rebater isso. E aí, como cidadão de bem também provavelmente indignado, pode ajudar a frear o avanço do perigoso progressismo entre os pobres? A proposta da Brasil Paralelo é que esse cidadão de bem se torne um mecenas. Assim como a família Médici pagava Michelangelo para que ele exercesse seu gênio criativo, o cidadão de bem pode pagar a Brasil Paralelo para que ela disponibilize seu conteúdo para populações carentes que não têm R$ 1.620 para fazer uma assinatura vitalícia de um canal de streaming. Então você vira um mecenas para levar os conteúdos da Brasil Paralelo para instituições, escolas, ONGs, né, e todo tipo de lugar para encontrar, entre aspas, moradores de favela e regiões carentes. E aí, os valores, eles vão caindo, né? Então, por exemplo, uma bolsa, R$ 1.668. 30 bolsas, R$ 11.880. 150 bolsas são R$ 47 mil. E aqui, você provavelmente já percebeu o que a Tati também percebeu quando foi fazendo as contas. Eu falei, nossa, isso é uma fábrica de dinheiro, né? Porque você está basicamente vendendo um produto que não existe, porque você está só oferecendo acesso à sua própria plataforma, e ainda vendendo essa ideia de vamos salvar as nossas crianças carentes das garras do progressismo malvadão. E eu falei, isso é genial. Genial, né? Um modelo... Gênio maligno, mas ainda assim genial. Gênio maligno, óbvio, mas assim... Eu fiquei intrigadíssima com isso. Quem será que são esses mecenas? Quem será que é isso? E aí, o que a Tatiana Dias fez com todas essas informações? Nada, cara ouvinte. Ela não fez nada. Não fui a fundo nisso, enfim, achei que estava faltando ainda elementos para isso, deixei a pauta lá naquele lugar que as pautas ficam até elas amadurecerem um pouco mais, né? Enfim, quem é jornalista sabe que existe esse limbo. É o purgatório das pautas não acabadas, assim. Poucas pautas saem de lá. E ficou nesse limbo até, não sei quanto tempo, acho que foi um ano, assim, mais ou menos. E aí, a gente recebeu um e-mail, eu não lembro se esse e-mail chegou pro Intercept ou chegou pro Paulo Motorim, nosso repórter, diretamente, não lembro agora, que era uma mãe reclamando, olha, a minha filha estuda numa escola aqui, não sei o que lá. A escola em questão é o Centro Educacional Conselheiro, o SEC, uma escola privada tradicional do município de Nova Friburgo, zona serrana do Rio de Janeiro. E aí, quando eu fui ver, a escola estava entubando coisa da Brasil Paralelo nela. Aí a Tatiana falou, deixa eu ver se essa escola é parceira daquele negócio lá, que estava no limbo. E aí, já viu, né? Era uma das escolas parceiras, estava lá no relatório. A gente tentou entrevistar essa mãe, mas ela não quis falar em áudio por medo de represálias. Então, aspas para uma das mensagens que ela trocou com o repórter Paulo Motorim. Não era só uma parceria educacional, parecia uma tentativa de doutrinação. E isso me deixou muito desconfortável, porque eu não queria que a minha filha fosse exposta a esse tipo de ideologia sem um contexto mais amplo e crítico. Falei, nossa, agora então acho que
que vale a pena retomar, né? Porque a gente um pouco fechou o negócio, né? Eu sabia o lado da Brasil Paralelo, não sabia o lado de quem estava sendo afetado e como que isso chegava nas pessoas no final, né? Será que as pessoas estão consentindo com aquilo no final? Será que as pessoas sabem exatamente do que se trata? Então, aí já reacendeu a chama da pauta no purgatório. E aí, depois de algum tempo de investigação, a Tatiana chegou ao material que, no fim, tornou possíveis tanto a reportagem dela quanto esse episódio que você está escutando. E aí eu encontrei os vídeos das reuniões dos membros mecenas. Esses vídeos estão publicados no YouTube, mas não estão listados. Ou seja, são vídeos secretos que só as pessoas com um link conseguem assistir. E quem são as pessoas com o link? Os mecenas, caro ouvinte. Os mecenas. E aí eu realmente tive a dimensão do projeto, né? Que é muito grande, assim, né? Hoje são centenas de instituições que têm a parceria. Os vídeos copiam o formato de mesa-cast. Boa noite, membros mecenas. Com 2 apresentadores sentados um de frente para o outro. É uma honra e um prazer estar aqui com vocês, né, para essa nossa live, meio call, meio live, meio videoconferência. Só que, na verdade, não são exatamente apresentadores. Eu sou o Flávio Barreto, eu sou diretor comercial e sócio da Brasil Paralelo. Estou aqui com a Thaís Diniz, né, a minha companheira lá no comercial, e a responsável, a gerente de produto do Mecenas, responsável por todas as entregas que nós fizemos nesse último ano. E assim, no geral, os vídeos são enfadonhos, alongados e desinteressantes. Boa noite, pessoal. Também é uma honra estar aqui com vocês hoje. Como o Flávio me apresentou, eu sou a Thaís, responsável por esse projeto, por esse produto, né, que é o Mecenas dentro do comercial. E como eu disse, para nós é uma honra estar aqui com vocês hoje, né, mostrando, prestando contas de tudo que foi feito através do seu apoio, do seu... Se você topasse com esse material navegando sem compromisso, provavelmente não ia dar muita bola. Mas um olhar mais aprofundado mostra que escondidas nesse mar de números, previsões, autopromoções e falas muito pausadas, tem algumas pérolas jornalísticas que são um retrato preciso não só do que é a Brasil Paralelo, mas de como a direita brasileira tem se organizado para fazer exatamente aquilo que ela acusa a esquerda de fazer: aparelhar a educação e a cultura para conquistar o coração e a mente das futuras gerações. A gente vai ter um PowerPointzinho aqui, uns slides para passar para vocês, mas é um relatório que vocês estão recebendo por e-mail. E não, esse vídeo de apresentação do Projeto Mecenas não é uma das pérolas, mas esse é. Então, podem entrar aqui de forma remota. Bem-vindos! Esses são os diretores da Escola SEC. Sim, SEC é a escola fluminense que usou conteúdos da Brasil Paralelo numa quantidade tamanha que fez uma mãe desesperada escrever para o Intercept. Seria legal os dois se apresentarem, falarem um pouco da SEC e apresentar a SEC para o nosso público, né, para os membros mecenas. Podemos começar por aí? Sim, podemos. É um prazer estar aqui, né, participar com vocês e contar um pouquinho da nossa experiência com vocês no Brasil Paralelo. É um privilégio para a gente poder ter essa parceria. Eu sou a Adriane, né, a diretora e fundadora da escola. A escola SEC funciona em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Que legal! A Adriane contou que a escola funciona há mais de 30 anos, que tem cerca de 550 alunos e que é beneficiada com 650 assinaturas do conteúdo da Brasil Paralelo. Eu sou o Júnior, né? Faço parte da direção com a Adriane, a gente forma um casal, somos família, né? E a gente preza muito esses valores. Já há algum tempo que a gente, nesse mundo agora de muita polaridade, nós posicionamos nossa escola como uma escola que trabalha tecnologia, trabalha toda a modernidade, mas preservando sempre os valores das virtudes, da família, né? Porque a gente acredita que a família é o primeiro núcleo importante de convivência de um ser humano. Aqui, o Júnior parece misturar um pouco as bolas, porque no discurso conservador, a família é importante como um núcleo que vai ajudar a passar adiante as tradições e, consequentemente, também a herança. Isso não está diretamente relacionado com a ideia de um casal comandando uma escola. Mas, enfim. A Adriane é a fundadora da escola, né? Ela que teve o sonho lá atrás, há 31 anos atrás. E a gente, quando casou, eu acabei depois indo para o negócio dela e a gente foi trabalhando junto. A Adriane contou que o marido começou a consumir conteúdo da Brasil Paralelo por indicação de um pai da escola, se empolgou com o que assistiu
E a gente começou esse movimento de indicar para todo mundo e a família e passar, e aí que foi feito o contato com vocês, e a gente conseguiu fazer essa parceria, que a gente é muito grato. É um trabalho que a gente abraçou realmente, de levar para a escola, para os alunos, para as famílias, como a gente teve esse debate que vocês passaram um trecho aí. Esse debate com alunos do ensino médio girou em torno do documentário Entre Lobos, que fala sobre o aumento da violência no Brasil. Essa relação da nocividade ou não das armas no Brasil. O documentário, contrariando a maioria dos estudos científicos sobre o assunto, defende o armamento da população e o endurecimento das polícias para reduzir a criminalidade. Uma onda de assaltos tem assustado moradores e turistas de um dos lugares mais famosos do país. Copacabana, o cartão postal do Rio de Janeiro, enfrenta um aumento significativo na criminalidade. Na Avenida Paulista, cartão postal da capital, os criminosos já não se intimidam mais e os furtos ocorrem tanto à luz do dia como no escuro da noite. Pelo menos 27 homicídios foram registrados na Grande Belém em apenas 24 horas. A disputa entre facções está entre as principais causas do aumento. No vídeo secreto do Projeto Mecenas, o Júnior, um dos diretores do SEC, diz que mostrar o documentário na escola foi a realização de um sonho. Que a mídia tradicional não trabalha nenhum conteúdo parecido com o da Brasil Paralelo, e a gente queria levar isso para a nossa escola. Então, não foi só o Entre Lobos, a gente trabalha toda semana, são vários materiais, são as indicações, a gente tem no nosso Instagram e na nossa agenda digital, o SEC Indica, onde a gente passa sempre uma dica para as famílias assistirem, né? Ainda no depoimento, ao qual a gente teve acesso exclusivo por meio do Intercept, o diretor explica que Entre Lobos foi discutido com alunos do ensino médio, mas eles começam a passar conteúdo da Brasil Paralelo já para as crianças pequenas. A gente tem trabalhado em sala de aula com os pequenininhos, toda aquela linha dos kids, né? E claro que isso não apareceu do nada da cabeça do diretor de Nova Friburgo. A ideia de conquistar mentes desde cedo veio, claro, da Brasil Paralelo, que tem produzido documentários voltados para as crianças. Há muitos e muitos anos, por volta de 1500, em um país chamado Portugal, era uma época gloriosa na história do mundo, com as chamadas Grandes Navegações. Isso que você está escutando é o primeiro episódio da série Pindorama. Várias nações mandavam seus navegadores mais valentes e destemidos para o mar, para encontrarem terras inexploradas e tesouros perdidos. Onde exemplo do que ensinavam para os seus avós, os portugueses são os grandes heróis da história. E assim, ao som de comemoração, a caravela finalmente sai do porto, desbravando mares nunca dantes navegados, em busca de novas terras e aventuras. Esse é só o início dessa grande jornada do nosso herói Pedro Álvares Cabral. E também nosso grande escrivão Pero Vaz de Caminha. E aí, se a escola catequiza os alunos maiores e os alunos pequenos, por que deixar as famílias de fora? Nós temos algumas reuniões em nossa escola e toda vez a Brasil Paralelo está presente na nossa reunião. Ela é tema de nossa reunião, onde a gente traz um assunto, traz apresentação de algum conteúdo, algum corte, para despertar o interesse nas famílias. Porque eu vou ser franco para vocês, ser franca, é um trabalho de formiguinha, sabe? A gente realmente tem que ter um propósito e levantar essa bandeira não é fácil, mas a gente vai começando a observar esse movimento. Tanto que vocês, né, presentearam a gente aí com as assinaturas do Travessia, devido ao uso aí de algumas famílias, né, que superaram a expectativa. Aqui tem 2 pontos especialmente interessantes. O primeiro é esse curso, Travessia, que promete resumir grandes assuntos em 50 minutos. Entre os vídeos aos quais a gente teve acesso, tem uma explicação sobre esse curso supostamente revolucionário. Revolucionário, claro, na forma, não no conteúdo. O nosso desafio que a gente está resolvendo com esse novo projeto é justamente transformar uma coisa que duraria anos de estudo em aulas de 50 minutos que vão resolver o problema. Você vai entender por que você pensa o que você pensa, qual é a origem das suas ideias e por que as coisas funcionam como funcionam. Pois é. E segundo a diretora do SEC, eles ganharam esse curso de presente como uma recompensa pelo alto consumo dos conteúdos da Brasil Paralelo. O que leva ao segundo ponto especialmente interessante, que tem a ver com o monitoramento para incentivar o consumo.
Eles monitoram se as escolas e ONGs estão de fato assistindo os conteúdos. Tatiana Dias. Porque se eles não tiverem, eles cortam e passam para a próxima. Não é só preocupação, porque assim, como você disse, é uma máquina de dinheiro. Então, uma vez que você vendeu, tá vendido, certo? Uhum. Mas tem uma preocupação também de que o conteúdo esteja sendo consumido. Tem. Uma das pessoas da Brasil Paralelo, numa das reuniões, ela fala que nesse mês a gente teve uma redução aqui no número de instituições, porque teve um remanejamento. Quando a gente vê que a escola está lá 1 ano sem acessar o conteúdo, a gente remaneja essa assinatura para outro. Então, eles têm esse controle de se as coisas de fato estão servindo aquele propósito deles, assim, né? Eles realmente são firmes na missão. A gente colocou uma aula por semana, né? O conteúdo extra na grade dos alunos do ensino médio. Então, o professor nosso de filosofia, nós selecionamos um professor, ele obrigatoriamente tem que trabalhar um conteúdo da Brasil Paralelo uma vez por semana. E dessa forma, que você imagina fazendo isso regularmente, a gente vai atingindo as famílias também. Claro que essa imposição de conteúdo nem sempre é vista com bons olhos por todos os pais, como o e-mail enviado ao Intercept pela mãe descontente comprova. Na nossa escola, algumas pessoas conheciam o Brasil Paralelo com aquela taxação de que trazia, que era um conteúdo só de direita por causa da mídia, aquele problema todo que teve. Infelizmente, devido a toda essa propaganda contra, né, a Brasil Paralelo, sim, dizendo que é um movimento político e não um movimento que busca elevar o nível da cultura, requer muita coragem. Vocês que vivem, né, da escola de vocês, levarem esse conteúdo aos alunos. Então, aqui nessa live, a gente tem nós da Brasil Paralelo, que estamos fazendo um conteúdo que a gente acredita que tem o potencial de elevar a cultura, mas que não vai elevar a cultura se não tiver pessoas como vocês, né, dispostos a, de fato, colocar esse conteúdo à disposição. E também temos os nossos membros mecenas na live que disponibilizam esse conteúdo para ser levado a projetos. Então aqui temos as 3 pontas, né, desse triângulo, desse tripé. Exatamente. Então, muito obrigado, parabéns pela coragem. Como você falou, Caio, só porque, como você falou, coragem é uma virtude. E as virtudes estão deixando de ser trabalhadas nas escolas, tá? Então a gente tem que começar pela coragem, tá? E aí, tem um ponto que fica meio que perdido nesse festival de bizarrices, que é a grana. Porque os diretores fazem questão de agradecer a Brasil Paralelo, mas a verdade é que a produtora não tá dando nada pra eles. Na verdade, eles é que estão sendo usados pela Brasil Paralelo, que vende assinaturas vitalícias do streaming, usando esse discurso de salvar a juventude do comunismo, ou, numa roupagem mais moderna, do progressismo. E isso leva à pergunta: quem são as pessoas que pagam por essa brincadeira? Tatiana Dias, por favor. A maioria das pessoas que tem o nome das pessoas lá, eu pesquisei, assim, a maioria é profissional liberal, médico, advogado, grande parte do sul do Brasil. Ninguém muito grande, assim. Eu tava achando que talvez tivesse um grande mecenas que comprou 75 bolsas, 150 bolsas, alguma coisa assim. Não encontrei não desse, certamente deve ter. Mas são pessoas comuns, assim, pessoas idosas, pessoas que acreditam de fato, enfim, que existe uma ameaça comunista, progressista, né, depravando as pessoas, as universidades e tudo mais. São pessoas que genuinamente acreditam nisso e pagam esse projeto porque elas acreditam que estão fazendo bem, assim, né? Eu acho que tem uma roupagem de caridade e de missão, assim, que é muito impressionante, assim, né? Como que eles conseguiram transformar isso realmente numa missão e transformar numa missão pessoal das próprias pessoas que são membros da comunidade, né? Acho que a gente precisa olhar com bastante atenção, assim, né? Essa maneira como eles constroem o projeto e vendem o projeto para essas pessoas, né? Porque essas pessoas também são multiplicadores. Em algum momento desse percurso, a Brasil Paralelo encontrou um problema. Achar professores que, com o primeiro quarto do século XXI em estágio avançado, ainda tratam a turma do Pedro Álvares Cabral como os grandes heróis da história do Brasil não é exatamente uma tarefa fácil. O povo da Brasil Paralelo tem algumas explicações para isso e nenhuma delas sequer considera a possibilidade de que talvez eles estejam enganados.
Aconteciam várias falhas, primeiro de vieses, encaminhamentos inadequados. Esse é o professor de História e um dos mentores do braço educacional da Brasil Paralelo, Rafael Nogueira. Professores passando também por uma crise que é um tanto estrutural. Pelo site Preto e Dourado do professor Rafael Nogueira, a gente descobre que ele se formou em História na Unisantos e que se graduou em Educação pela Unimes. Que ele é professor de História e Filosofia, lecionou em escolas públicas e privadas, mas hoje se dedica a aulas particulares em cursos preparatórios. Entre eles, um curso voltado para o vestibular da Academia do Barro Branco, que forma oficiais da Polícia Militar de São Paulo. Quando você tem as licenciaturas, que são os cursos que formam professores de escola, pagando para professores formados depois muito pouco, então aquele que já entrava em licenciatura, ele tinha uma dificuldade muito pequena no vestibular, porque a procura é pequena. Eu quero que você guarde essa informação aqui. Um dos problemas dos professores supostamente tem a ver com a facilidade para entrar nos cursos ligados à licenciatura. Ele entrava no curso já com uma formação deficitária de antes e posteriormente, já com o diploma na mão, já não estudava mais nada. Algumas crenças, às vezes, para além do ensino universitário, que faziam bar, partido político, grupo de pressão, vinham muito fortemente para as cabeças desses professores e muitas vezes, mesmo quando estamos falando de universidades as mais bem ranqueadas, havia também vieses, direcionamentos por ocasião de um influxo de professores, de estudiosos com certas características lá nas décadas de 60, 70, 80. E aí fez com que professores posteriores do ensino universitário tivessem uma característica ideológica muito forte. Aqui vale outra pausa para a gente grifar esse segundo problema. Uma característica ideológica muito forte. Gente, eu estou falando não só de uma experiência, mas de inúmeros relatos, de uma dor tremenda, de que você paga, 5, 6 mil reais por mês para o seu filho estudar numa escola, e aí ele vinha com ideias destruindo tudo que você construiu, absolutamente diferentes daquela formação moral que a família tentou dar. Imagina o baque, caro ouvinte. De repente seu filho chega com um livro embaixo do braço, onde está escrito que nos 100 anos que seguiram o desembarque dos portugueses, mais de 2 milhões de indígenas foram exterminados. Com ideias que não são, historicamente, do ponto de vista científico, adequadas, e nem são tampouco ideias que correspondem também a uma boa formação pessoal. Enfim, isso aconteceu muito. E aí, se a vida te dá limões na forma de professores de história que acham que entendem de história, o que você faz? Uma limonada pseudo-acadêmica com seus próprios professores. Então, o que eu pensei? Vamos discutir em alto nível, não vamos só fazer meme, questionar, brigar e achar que tudo se resolve por homeschooling. Aqui vale outra parada para você tomar uma nota mental. Repara só como o professor Rafael Nogueira dá esse tapa no homeschooling, mas já trata de assoprar em seguida. Não estou falando mal do homeschooling. A gente vai mergulhar mais fundo nessa questão daqui a pouco. Mas você não forma um professor de escola por homeschooling. Você pode formar o seu filho, mas alguém que vai para a escola formar os filhos dos outros precisa de licenciatura, precisa de um diploma de licenciatura. Então, a gente precisava criar uma maneira de juntar professores, os melhores que pudéssemos, para formar professores. Esse foi o nosso desafio. E aí nós escolhemos a dedo. Eu escolhi professores que, por exemplo, o professor Armando, que vocês puderam conhecer há pouco, ele é pós-doutorando, então ele tem esse lado acadêmico. Ao mesmo tempo ele tem um lado moral, e de afinidade de ideias muito grande comigo. Então eu coloquei ele como número 2. Mas nós temos uma série de mestrandos e doutorandos, mestres e doutores, que têm um posicionamento firme na academia. Por que eu digo isso? Porque às vezes muita gente pode se apresentar com muito marketing e pouca consistência. Então eu aferia consistência conversando, sabendo da produção da pessoa, lendo o que ela escreveu, vendo o que ela falou, e ao mesmo tempo pela afinidade. Que afinidade? Professores que fossem cristãos, conservadores, que tivessem um respeito à verdade, ainda que fosse contra a crença dele, respeito à verdade, respeito aos métodos científicos. Aqui a gente tem uma primeira contradição, que na verdade é uma contradição dentro da contradição. Porque é claro que um professor de história pode ter a crença que quiser, contanto que ele faça o possível para que isso não afete a visão dele da história. Comparar a chegada dos portugueses a uma cruzada, por exemplo, seria no mínimo um erro. Mas aqui o professor Rafael Nogueira está colocando o catolicismo e o conservadorismo como pré-requisitos para que o cara entre no curso de licenciatura em História que ele montou.
Ou seja, é de se esperar que ele crê exatamente o que as faculdades sérias normalmente tentam evitar, que a crença desses professores influenciem o que eles vão ensinar. E isso leva à primeira contradição de toda essa fala, que é ter um professor pautado pelo catolicismo conservador e que, ao mesmo tempo, seja fiel ao método científico. O mesmo método que, para resumir, diz que o catolicismo, assim como todas as outras religiões, foi uma invenção humana para tentar fingir que a morte não existe. De qualquer forma, de todas as contradições, essa é a mais sutil. Porque alguns minutos atrás eu pedi para você anotar mentalmente quando o professor Rafael Nogueira disse que um dos problemas do ensino é justamente a ideologia. E logo depois ele disse que quer professores que se pautem pela ideologia do catolicismo conservador. Esses são os professores, assim, o tipo de professor que nós buscamos. Formamos um baita time e estamos com mais de 100 alunos. E aí tem uma última ironia. Esse curso de licenciatura em História com a marca da Brasil Paralelo é ministrado à distância, mas usa as instalações do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro. Se o nome soa familiar para você, escafandrista raiz, não é coisa da sua cabeça. Esse é o mesmo centro universitário onde aconteceu o famigerado Campeonato de Fisiculturismo Natural, retratado no nosso episódio 125, Suco de Maromba. Mas o mais saboroso disso tudo é a forma como o tal curso seleciona os alunos. Se a gente fosse se pautar pela narrativa do professor Rafael Nogueira, era de se esperar um vestibular bastante seletivo. Mas a realidade é consideravelmente diversa. O vestibular é basicamente um formulário preenchido pelo Instagram. Ainda assim, o professor Rafael Nogueira se diz otimista com os alunos dele. A gente se concentrou o quê? Melhor curso possível de licenciatura em História do Brasil para que esses professores ingressem nas escolas. Isso é como se fosse um movimento de expansão muito forte, porque a gente vai formar esses professores que, por sua vez, irão às escolas, que formarão alunos e que terão, portanto, na escola, uma boa visão do que é a história, em método, em moral, do ponto de vista científico. Então, essa foi a nossa preocupação. E eu acho que a gente está conseguindo atender. Aqui vale dizer que esse curso também faz parte do projeto Mecenas. Então os mecenas estão custeando bolsas para os alunos estudarem, conseguirem essa formação, licenciatura. E é um curso de história, enfim, com reconhecimento pelo MEC, um curso de história que realmente existe e é reconhecido. Aí tem esse Instituto Recebes, que é um outro passo, talvez, um passinho além? Eu não sei se é um passo além, porque é usado como case de sucesso deles, assim. Até fizeram um mini documentário mostrando a atuação deles nesse instituto de tão exemplar, assim, que eles consideram a relação deles com esse instituto. O que é esse Instituto Recebes, né? É um instituto de educação que atende crianças em situação de vulnerabilidade, assim, na periferia de Natal. E pra gente continuar, eu vou chamar um VT aqui muito legal, que foi da nossa viagem, né? Como eu disse, nós fomos em Natal, Rio Grande do Norte. Foi uma experiência incrível, né? Fomos 3 pessoas aqui da Brasil Paralelo. Chegamos lá, fomos muito bem recebidos. O nome dessa instituição é Recebes. É uma instituição que busca resgatar a educação clássica no contraturno escolar. São mais de 24 famílias que são atendidas, crianças, bastante crianças autistas também, eles são especializados nisso. E o mais interessante é que a Carmen, a coordenadora lá, a presidente do Instituto, ela também, como vocês sabem, do nosso curso de licenciatura em História, coordenado pelo professor Rafael Nogueira, ela também faz parte, então ela é uma aluna, né, Flávio? Uma aluna bolsista. O curso superior, a licenciatura em História dela, está sendo financiada por vocês, nossos membros mecenas. O nome Recebes é uma sigla, que significa Resgate da Educação Clássica no Ensino Básico e Superior. E o Recebes é tão exemplar que a Brasil Paralelo foi lá gravar um vídeo com a diretora da instituição. Eu sou Carmen Elane, nasci em Parintins, no Amazonas, uma ilha. Eu comecei a assistir tudo da Brasil Paralelo. E eu fui falando para os pais, olha, Brasil Paralelo, vocês precisam, eu gostaria muito que vocês tivessem acesso, assistam os cursos sobre a família.
como ensinar uma criança, como educar uma criança, vocês precisam disso. Segundo o vídeo da Brasil Paralelo, o Recebes é uma instituição de caridade mantida pela Carmen e pelo marido dela. E aí, o que eles fazem? Eles dão aula de várias coisas. Tem aula de esportes, tem aula de coisas assim. E eles têm também uma escola que funciona no CNPJ, que tem uma sede lá dessa escola, que chama Instituto Luz do não sei o que lá, não lembro agora. Colégio Luz do Ensino. Mas é um instituto também que tem uma plataforma e oferece insumos e recursos para pais que querem tirar seus filhos da escola e que optam por homeschooling. Segundo o site do Projeto Recebes, esse colégio parceiro, que funciona no mesmo endereço, fornece documentos necessários para comprovar a presença dos alunos em sala de aula. E isso pode ser um grande problema. Porque no Brasil é ilegal desescolarizar, né? Apesar deles eles ficam repetindo que a Constituição permite a liberdade, não sei o que lá, mas não, né? O MEC, você tirar a criança da escola é considerado uma negligência, enfim, não é legal. E eles até colocam isso, olha, nós não estamos incentivando o homeschooling, mas nós damos os insumos para os pais que, por livre e espontânea vontade, tomam essa decisão. O que eles fazem é oferecer uma prova de que você frequentou uma sala de aula para os pais que não querem frequentar uma sala de aula, certo? Isso é um crime, certo? Tecnicamente, né? Não sei se eles de fato fazem isso, né? Eu perguntei pro MEC, o MEC foi super veemente, falou, não, homeschooling não é... Inclusive teve esse debate, né, na época do Bolsonaro, na legalização do homeschooling, os pais têm que ter essa opção, a Damares, enfim, foi uma grande questão que pensávamos estar superada, mas não está. Mas uma coisa é um fato, assim, no site do Recebes, eles têm muito claro, não incentivamos o homeschooling, né? Porque eles sabem, né, que se considerar que eles estão incentivando de alguma forma, eles podem ser punidos por isso. Enquanto a gente conversava, a Tatiana Dias entrou no site do Instituto Recebes e leu o que estava escrito sobre isso. Aqui, eles têm uma página, né, de educação domiciliar, que é tutoria para ensinar seu filho. Aí a página tá assim, atenção! Não há no Brasil regulamentação da educação domiciliar. O Recebes não incentiva que os pais tirem seus filhos da escola presencial. Oferecemos suporte total para as famílias que já tomaram a decisão por essa modalidade de ensino. Nossos conteúdos estão alinhados com a BNCC, sem qualquer viés ideológico. Eles têm esse disclaimer na página deles, assim, né? Quando, enfim, a própria plataforma deles lá tá cheia de coisa da Brasil Paralelo. Imagina, longe de nós, mas se você quiser, tá aqui tudo que você precisa. Exato. E como é que você vê, Tati? Porque eu sei que vocês já fizeram outras coisas sobre isso. Eu fiz uma reportagem para Pública sobre a irmã do Paulo Guedes, que é uma pessoa que estava super metida com essa coisa de EAD, né? E tem esse flerte com a educação à distância, né, da extrema-direita. Como é que você vê isso? Você acha que é uma tentativa de criar bolhas, assim, e ao mesmo tempo tirar as pessoas dos antros comunistas que são nas escolas e criar bolhas de direita? Você acha que é por aí ou você acha que é mais uma deseducação simples e direta? Não, eu acho que isso está completamente atrelado a essa ideologia que vê um pouco essa infestação marxista, consórcio comunista nas escolas, assim, acho que não dá para dissociar esses incentivos à desescolarização, ao homeschooling disso, né, acho que o Bolsonaro, os ministros, né, eles eram entusiastas, defensores do homeschooling, um pouco, a própria Damares Alves também já se manifestou sobre isso várias vezes. Eles dizem que é um pouco sobre liberdade de escolha, né? Os pais têm a liberdade de decidir qual é a melhor educação dos seus filhos, mas essa liberdade não é a liberdade de você desescolarizar e optar por uma coisa mais radical ainda à esquerda, né? O que eles estão falando não é isso. O que eles estão falando é para tentar se livrar das garras do ensino com viés de esquerda, né? Acho que não dá para dissociar. Para mim, tá muito claro, e no governo Bolsonaro, quando teve essa discussão de uma forma mais ampla, assim, mais pungente, era 100% isso, né? O discurso olavista na veia, assim, né? Eu acho que nossas crianças estão sendo doutrinadas na escola, então a gente precisa ter liberdade de escolher, de fazer, de fornecer um outro tipo de educação para elas em casa. Que é também o mesmo discurso que a Brasil Paralelo tem, né? De uma forma mais elegante, assim, mais sutil. Existem alguns termos que estão sempre presentes nos conteúdos da Brasil Paralelo.
Termos como verdade, cultura e educação, que mais do que palavras, são valores que todo mundo, ou quase todo mundo, admira e em menor ou maior grau tem como alvo. Tirando um punhado de bolsonaristas abilolados e outro punhado de pessoas ignorantes e historicamente humilhadas, é muito difícil encontrar alguém que seja contra a verdade, a cultura ou a educação. O problema é que a definição desses termos está longe de ser absoluta e cristalizada. Aquilo que a gente chama de educação, cultura e verdade... Renata Nagamini de volta. Nada disso é uma coisa, né, que exista fora do tempo e da vida social. Esses nomes, eles designam um conjunto de práticas que são sempre contextuais, então são sempre sociais e históricas, que vão se tornando reconhecíveis sob esse nome. A formação dessas práticas que originam esses termos é um ciclo que se retroalimenta. As próprias práticas vão tornando aquilo que as pessoas fazem reconhecível como educação, cultura e verdade. O que a Brasil Paralelo me parece fazer com as suas produções, né, é participar da produção daquilo que possa se tornar reconhecível como educação, cultura, verdade. Ela se engaja nesse processo de produção daquilo que a sociedade a qual ela afirma se dirigir vá reconhecendo. Então a habilidade está justamente em tornar essa reclamação, essa reivindicação plausível para os outros, né? Em outras palavras, a Brasil Paralelo, assim como boa parte da direita brasileira, está disputando o significado de termos como verdade, educação e cultura. E com isso, uma parte da população passa a ver esses termos de forma diferente. Uma forma que cada vez mais é definida pelo molde da extrema-direita e da Brasil Paralelo. O processo de algo se estabelecer como a verdade ou educação passa por essa dinâmica de produzir coisas sob um nome, apresentá-las sob um nome e conseguir fazer com que, de fato, apareça para os outros como tal, como aquilo que se diz, né? O Intercept procurou a Brasil Paralelo, o SEC e o Recebes, pedindo para eles comentarem tudo que veio à tona com os vídeos do Projeto Mecenas. Mas ninguém respondeu até o fechamento desse episódio. Antes de terminar, eu quero te indicar o Pauta Pública, podcast da agência pública, que é nosso parceiro de rádio guarda-chuva. Nele, toda semana as jornalistas Clarissa Levi e Andréa Dipp conversam com autoridades em assuntos diversos para analisar e revisitar os acontecimentos mais impactantes do Brasil e do mundo. Procura aí pelo Pauta Pública no seu aplicativo de áudio favorito. Escuta, que você não vai se arrepender. Termina aqui o episódio 128 de Escafandro. Obrigado por escutar e até o próximo mergulho. Oi, aqui é o Anderson Severo e eu tô falando de Fortaleza, Ceará. A mixagem de som deste episódio é do Vitor Coroa. A trilha sonora tema é do Paulo Gama. O design das capas é da Cláudia Furnari. A produção e o apoio de edição deste episódio são do Matheus Marcolino. A reportagem é da Tatiana Dias e do Paulo Motorim. O roteiro, a edição e a direção são do Tomás Chiaverini.